Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom, estávamos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Beretta. Graça e paz, meu pastor, graça e paz você que nos acompanha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, é um tempo de nós pensarmos bastante, né, sobre esse pós-pandemia. Está chegando o tempo da vacina, o povo já entendeu, né, que na verdade o que o governo fez foi guardar-se a si mesmo. Teve muito governante, muito prefeito, muito governador aí que ficou preocupado do que seria a exposição do que poderia acontecer, né, do que estava acontecendo, dos hospitais não terem como suportar, e sim, talvez o nível de morte, dificuldades seriam maiores, mas não foi preocupado com a vida. Os governantes fizeram isso preocupado porque isso poderia dar problema para eles. Então o lockdown, isso tudo tinha a ver muito mais com essa preocupação de trazer problemas para a administração do prefeito, do governador, etc., por conta do que realmente já existe nessa sobrecarga nos nossos hospitais. Hoje, não mudou muita coisa do que era em março, né? Porque quem estava na quarentena está saindo, flexibilizou muito mais, já está abrindo algumas outras coisas, e alguns escândalos estão vindo aí, bastante deles. E a gente vê, pastor, que nesse tempo, o que Satanás poderia se aproveitar, ele se aproveitou também. Além dessa verdade, né, do que os governantes estavam fazendo, Deus aproveita para trazer para a luz todo o processo demoníaco, né, do nosso governo, e também muitos cristãos, pastor, que nesse tempo esfriaram na fé, acham que por ficar em casa, não estar em comunhão com a igreja, ainda que esteja liberado, já não é mais por conta da preocupação, já é aquilo que é esse espírito que vem, coloca uma apostasia, a pessoa agora está, não, tudo bem, eu vou ouvir aqui alguém na internet e está tudo resolvido. E pastor, o processo é o seguinte, daqui a pouco, o que acontece, um bocado de gente vai estar aí afastado verdadeiramente do evangelho, desviado, começa a beber, começa a fumar, começa a cheirar de novo, começa a trair, começa a brigar, sem perceber onde foi que isso aconteceu. E a gente vai ouvir algumas falas, pastor, vão dizer que foi a igreja, que a igreja não procurou, vai dizer que foi o pastor que não fez a função dele. E quando a gente lê o que Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Esse é o mediador. E a gente vê um monte de gente construindo o pensamento de que a igreja ela é mediadora, que o pastor, o bispo, o apóstolo é mediador. A partir do momento que a pessoa teve encontro com Cristo e ela é discipulada, já tem uma maturidade cristã, ela agora tem responsabilidade por si mesma. E a gente vê, pastor, um monte de gente aí que em pecado, que em mentira, aproveitando esse tempo pandêmico, das mentiras desse tempo pandêmico, está se agarrando às suas próprias mentiras para tributar aquilo que seria a sua falta de caráter, a sua falta de perseverança, como se fosse uma responsabilidade do pastor ou da igreja. Tem um monte de gente por aí assim, pastor. Na realidade, pastor, isso é uma atitude de gente fraca, né? Por que eu estou dizendo isso? Vou dar um exemplo simples de um camarada que traiu a sua esposa. E aí aquilo vem à tona e agora ele quer arrumar o erro que ele cometeu, colocando a culpa naquilo que é o comportamento da esposa. Não, eu fiz porque a minha esposa está assim, porque ela está assado, porque ela está assado. Aí, como se isso justificasse o erro dele. Mas quem é fraco age assim, pastor. Para os seus erros, fica tentando arrumar a culpa no outro, né? E não é diferente nesse tempo, tratando aquilo que são os evangélicos que paralisaram, deram lugar para a carne, se desviaram mesmo, e dizer depois que a culpa é da igreja que não procurou, de um pastor que não ligou e tantas outras coisas. Quando na realidade quem precisa cuidar dessa vida espiritualmente falando, da sua saúde espiritual é a própria pessoa, pô. É tipo assim, o senhor é um camarada que gosta de fazer exercício. Quem precisa levantar cedo, correr na academia, entendeu? Então, ainda que eu goste, mas não faça, o problema não é do outro, pô. Sou eu que não estou fazendo. E tem gente assim, gosta de estar na igreja, gosta, sabe? Mas não faz.
por onde ter um resultado positivo da sua vida. Pastor, outro dia eu falei que Paulo ele escreveu, né? O que nos separará do amor de Cristo? A fome, profundidade, anjo, demônio, potestade, nada nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Mas aí a gente vê que um Covid separou, pô. Porque na realidade não é que separou, na realidade nunca teve junto. Nunca teve, porque, pastor, como eu posso entender que durante 3 meses, 4 ou 5 meses que seja, pô, cara, Noé ficou 1 ano e pouco com a família dentro da arca, e ficou ali, cara, esperando em Deus, buscando a Deus até as águas baixarem. Mas as pessoas ficaram em casa e não continuaram ligadas em Deus. Ficaram em casa buscando outras coisas para se alimentar. Aí, cara, se alimentou mal, então hoje está mal por conta disso. Ainda que tenhamos ficado em casa, foi impedido um tempo de ficar na igreja. Cara, mas eu com Deus, meu irmão, não preciso estar na igreja para manter um relacionamento com Ele. E isso que as pessoas não entendem. A gente entende, né, que não é pastor, qualquer ser humano que tem relacionamento com Deus e encontra o seu irmão com dificuldade, ele é responsável por aquilo que é esse irmão com dificuldade. Isso não é a função de uma igreja, tampouco é a função de um líder. Isso é a função da comunidade cristã. E para isso não tem uma bandeira, não tem denominação, não tem CNPJ. É o nosso entendimento de Cristo, né? Esse amor uns pelos outros. Mas sim, se constrói, né, esse espírito franciscano de que tem alguém mais espiritual com a condição de fazê-lo. E infelizmente, graças a Deus, né, toda a situação nossa, o que não é nossa, tem gente que não é da nossa igreja, a gente ajuda, a gente está aqui para somar. Mas existem aquelas pessoas que não sinalizam suas dores, faz igual a Sulamita, e aí, está tudo bem? Está tudo bem lá em casa, está tudo direitinho, e na verdade está destruído, né? Quando a gente percebe que essa responsabilidade, entenda, hoje, no que estamos aí prontos para esse novo normal, e eu preciso cuidar de usar máscara, de colocar a minha higienização, de chegar em casa e ter um cuidado, um critério. Eu não estou livre de ser infectado pela doença, mas eu preciso fazer a minha parte. Só que isso eu já tinha que fazer desde março. Mas o que as pessoas vão fazendo? Porque não mudou, o vírus está aí, cara. Está aí. Hoje é muito maior o nível de pessoas na rua do que antes. Mas já tinha pessoas na rua naquela época. E cadê a realidade? Quem tinha que contrair a doença, infelizmente, aqueles que perderam, né, seus familiares, infelizmente, não é que já ia acontecer, é que em algum momento nós não estamos livres disso. Mas não podemos ficar tributando a ninguém aquilo que é a nossa responsabilidade. O governo, com a sua covardia de ficar preocupado de trazer problema para a liderança daquilo que é o prefeito, o governador, a gente vai colocando isso na conta de um monte de gente. Não estou defendendo o Bolsonaro também, não. Porque a construção dele foi o quê? Gente, vamos embora, vai acontecer, vamos enfrentar isso junto. E hoje a gente vê que a quantidade de suicídio, tem gente, se jogando na frente de carro, tomando remédio para morrer, famílias foram destruídas, crianças foram machucadas. Aí Romanos está dizendo assim, 14:12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo para Deus. A gente precisa sair desse conceito infantil, da síndrome de Adão, de ficar colocando culpa em todo mundo e começar a assumir as nossas responsabilidades, pastor. A gente entende que... E aí tem muita gente que acaba entendendo ou achando que os pastores são chatos. Aí eu estou falando no geral. De organizar a sua casa, a sua vida, a busca em Deus, cara, não pode ser quando explode uma bomba. Você precisa estar buscando a Deus o tempo todo, porque quando a bomba estourar, você está... né? Então, o que aconteceu foi isso, pessoas que já não estavam bem e deixaram o diabo entrar de alguma forma, a carne prevaleceu, os sentimentos e acabaram... desanimando. Mas aí a gente vê, pastor, que tudo isso, cara, eu não posso desanimar, pastor, porque é a Bíblia que está se cumprindo. Quando Jesus fala de guerra, rumores de guerra, peste, fome, maremoto, terremoto. Rapaz, teve ontem terremoto na Bahia. Anteontem, sei lá. Terremoto na Bahia, meu irmão. Terra ensolarada daquela na Bahia.
terra tremeu. Mas por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Então eu não posso me assustar com isso, tem que ficar contente, pastor. Claro que em oração e buscando, mas contente por quê? Porque Jesus está voltando, pô. Mas para muita gente, essa notícia não é boa, né? A construção, né, desse tempo de receber alguma coisa. Quando deixa de receber, porque a igreja é lugar de receber, não é lugar de dar não, né? Só de receber. Essa é a construção. Aí quando você chega numa situação dessa e você não tem mais o que receber, porque está pegando, né, para todo mundo, a tristeza vem, a falta de direção, discernimento vem, e a gente está vivendo esse tempo aí de apostasia. Mas também de um avivamento que o Senhor está trazendo. Deus abençoe a vida de cada um, seja um tempo de reflexão e maturidade para nós, em nome de Jesus. Graça e paz.